E aí, galera, vamos fazer a correção dos exercícios sugeridos do módulo 35. Questão número 1. As constantes termodinâmicas da madeira são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da condutividade térmica, Km, um valor aceitável é Km igual a 0,15 watt por metro vezes grau Celsius, para madeiras com cerca de 12% de umidade. Uma porta dessa madeira de espessura E igual a 3 vezes 10 na menos 2 metros e área A igual a 2 metros quadrados separa dois ambientes a temperaturas de 20 e 30 graus Celsius. Qual o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravessem essa porta de um ambiente para outro, supondo que, durante a transferência de calor, as temperaturas dos ambientes não se alterem? Dados. A condutividade térmica da madeira é 0,15 watt por metro grau Celsius. A espessura é de 3 vezes 10 na menos 2 metros. A área, 2 metros quadrados. A diferença de temperatura entre os dois lados que a porta está separando é de 10 graus Celsius. E a quantidade de energia é de 300 joules. Vamos à resolução. A gente vai igualar as equações para o fluxo de calor, substituindo os valores. A quantidade de energia é 300, o intervalo de tempo é o que a gente precisa saber. A constante de condutividade térmica é 0,15, a área da porta é 2, a diferença de temperatura é 10 e a espessura é 3 vezes 10 na menos 2. Multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar 3 vezes ΔT igual a 300 vezes 3 vezes 10 na menos 2. O intervalo de tempo vai ser 900 vezes 10 na menos 2 dividido por 3. Simplificando, o 900 com o 10 na menos 2 fica 9. A gente vai tirar os dois zerinhos e vai tirar a notação científica. Então vai ficar 9 dividido para 3, que vai dar 3 segundos. Questão número 2. Todas as alternativas abaixo se referem à propagação de calor. Assinale as alternativas ou a alternativa que está correta. 01. O processo de convecção de calor pode ocorrer em materiais sólidos, líquidos e gasosos. Falsa. A convecção só ocorre em materiais líquidos e gasosos. 02. As correntes que se formam no interior de um refrigerador doméstico ocorrem devido ao processo de convecção. Verdadeira. No interior de um refrigerador, o ar quente sobe e o ar frio desce, formando então uma corrente de convecção. 04. A convecção ocorre com o transporte de matéria. Verdadeira. Na convecção térmica ocorre movimentação de matéria, devido à diferença de densidade entre as partes quentes e frias dos fluidos. 08. A energia solar atinge a Terra sob a forma de calor, através do processo de irradiação. Verdadeira. A energia vinda do Sol chega até a Terra exclusivamente pelo processo de irradiação térmica. 16. A corrente de convecção só se forma em materiais gasosos. Falsa. A corrente de convecção se forma em líquidos e gases, que são os fluidos. 32. A passagem do calor de um objeto para outro se deve à quantidade de calor existente no interior de cada objeto. Falsa. Depende apenas da diferença de temperatura entre os corpos. 64. No processo de condução de calor, não ocorre convecção de matéria, apenas de energia. Verdadeira. Na condução térmica não há movimentação de matéria. E pede a soma dos itens corretos. Então a soma vai ser 0,2 mais 0,4 mais 0,8 mais 64, que vai dar 78. Questão número 3. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Então vamos ler a tirinha. Então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Bem, vamos à resolução. A propagação de calor do sol para a Terra se dá exclusivamente por irradiação térmica. E as luvas são feitas de um material isolante para evitar a propagação de calor por condução térmica.
Então, os processos são irradiação térmica e condução térmica. Fica a alternativa E. 0,5. O inverno é caracterizado pela ocorrência de baixas temperaturas, especialmente nas regiões ao sul do Brasil. Por essa razão, é alto o índice de incidência de doenças respiratórias, de modo que a primeira recomendação é manter-se abrigado sempre que possível e agasalhar-se adequadamente. Considerando os aspectos termodinâmicos dos fenômenos envolvidos, analise as afirmações. Primeira afirmação: os aquecedores devem ser mantidos próximos ao piso do ambiente, porque a condutividade térmica do ar é maior quando próximo à superfície da Terra. Segunda afirmação: a energia é transferida continuamente entre o corpo e as suas vizinhanças, por meio de ondas eletromagnéticas. Terceiro: o ato de encolher-se permite às pessoas diminuir sua área exposta ao ambiente e, consequentemente, diminuir a perda de energia. Estão corretas? Bem, vamos ver. Resolução. Primeira afirmação, ela é incorreta. Os aquecedores devem ser mantidos próximo ao piso do ambiente para gerar corrente de convecção. Ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce, aquecendo todo o ambiente. Segunda afirmação é correta. É o que ocorre no processo da transferência de calor por irradiação térmica. E a terceira afirmação também é correta. Quanto menor a área da superfície do corpo, menor será a perda de energia térmica. Então temos como resposta a alternativa D. Questão número 6. O uso de tecnologias associadas às energias renováveis tem feito surgir em zonas rurais técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo de biomassa para a produção de energia. Entre essas tecnologias está o uso do fogão a lenha, de forma sustentável para o aquecimento de água residencial. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada através de tubulação à caixa d'água, conforme o esquema mostrado na figura ao lado. Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d'água, ao mesmo tempo em que a água fria desce através da tubulação, em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Considerando o processo de aquecimento da água contido na caixa d'água, é correto afirmar que este se dá principalmente devido ao processo de: letra A, condução causada pela diminuição da densidade da água na serpentina; letra B, convecção causada pelo aumento da densidade da água na serpentina; letra C, convecção causada pela diminuição da densidade da água na serpentina; ou letra D, condução causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. Então, a corrente de convecção, vai ocorrer no momento em que a água quente sobe e a água fria desce, devido à diferença de densidade. Então, a afirmativa que está dizendo isso é a letra C. Questão número 12. No senso comum, as grandezas físicas calor e temperatura geralmente são interpretadas de forma equivocada. Diante disso, a linguagem científica está corretamente empregada em: letra A, hoje o dia está fazendo calor; letra B, o calor está fluindo do fogo para a panela; letra C, a temperatura está alta, por isso estou com calor; letra D, o gelo está transmitindo temperatura para a água no copo. Vamos à resolução. O calor é a energia térmica em trânsito entre corpos. Então a resposta correta é a alternativa B. O calor está fluindo do fogo para a panela. Questão número 13. O cooler, encontrado em computadores, é responsável pelo resfriamento do microprocessador e de outros componentes. Ele contém um ventilador que faz circular ar entre placas difusoras de calor. No caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o processador, conforme a figura a seguir. Se existe um contato direto, a gente já pode lembrar, pessoal, nessa questão, de uma condução térmica. Continuando, sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta. Letra A, o calor é transmitido das placas difusoras para o processo e para o ar através do fenômeno de radiação. Letra B,
O calor é transmitido do ar para as placas difusoras e das placas para o processador, através do fenômeno de convecção. Letra C. O calor é transmitido do processador para as placas difusoras através do fenômeno de condução. E letra D. O frio é transmitido do processador para as placas difusoras e das placas para o ar, através do fenômeno de radiação. E letra E. O frio é transmitido das placas difusoras para o ar, através do fenômeno de radiação. Bem, o calor ele vai ser transmitido do processador para as placas difusoras através do fenômeno de condução térmica. Existe um contato direto. Se existe esse contato direto, existe uma condução térmica. A respostinha é a alternativa C. Bem, pessoal, essa é a correção dos exercícios que foram propostos para a aula. Bons estudos para vocês e até mais!